O que fazer quando alguém morre no condomínio? Eu sou Márcio Paranhos, editor do Jornal do Síndico, e estamos iniciando mais um Como Orar. Afinal, orar bem pode ser mais fácil que parece. Antes de chamar o nosso convidado de hoje, pediria a você que faça aí a sua inscrição no nosso canal, que acione o sininho para receber notificações de novos vídeos e que dê o seu joinha aí, porque isso contribui demais para a gente aqui no YouTube, né? Então, eu diria a você já de uma vez que vai dando o seu like para colaborar com a gente. Quer receber as edições do Jornal do Síndico, que são mensais? Encaminhe um e-mail para a gente. Nosso e-mail é jornaldosíndicobh@gmail.com. Hoje conosco aqui recebemos a presença de nada mais, nada menos do que Cláudio Figueiredo, que é diretor de sindicatura profissional da Tecno, administradora, e também apresentador do Visão Condominial, né, do qual a gente já teve o prazer de participar aí na Proprietário. TV comunitária de Nova Lima. Não é isso, Cláudio? Exatamente isso. Obrigado, meu grande amigo Márcio. Um prazer para mim poder participar, né? Era uma vontade que eu já tinha há muito tempo e a gente vinha aí tentando conciliar as agendas, né? Agendas condominiais nem sempre são simples de lidar, mas que bom que a gente conseguiu alinhar isso hoje. Um prazer participar. Obrigado mesmo pelo convite, uma honra para a gente. Olha, e não vai ser só hoje não, viu, Cláudio? Já vou te falando que espero contar com a sua presença aqui mais vezes também, né? Enquanto possamos colaborar, você pode sempre contar conosco. A gente está aí para isso, para poder agregar. Maravilha. Mas, ô Cláudio, então, entrando nesse nosso tema de hoje, rapaz, inclusive eu já passei por isso, né, lá no meu condomínio também, né? Aliás, assim, eu não posso nem falar porque eu já passei, sabe, ô Cláudio, mas eu vivenciei isso no condomínio. E foi uma situação não muito delicada, que eu não quero nem comentar aqui, mas assim, a ocorrência, né, que aconteceu lá no meu prédio, para te falar a verdade, eu nem fiquei sabendo, né, do acontecido, porque foi de madrugada. No dia seguinte, sabe, os porteiros, né, já foram dando a notícia e tudo. Mas durante a madrugada, assim, eu não fiquei sabendo de nada, né? Mas eu sei que é uma questão muito delicada para se tratar no condomínio, né? E parece que você também já vivenciou nessa sua experiência como administrador e tudo, né? Uma questão dessa complexidade que é quando alguém falece no condomínio. Quer dizer, como que o síndico deve tratar essa situação quando ela ocorre ali dentro das dependências do condomínio? Eu vou te falar que eu não consegui ouvir bem o que você disse, porque a conexão se perdeu. Sim, Se você puder. vou repetir então, né? Uhum. Eu tava falando que eu vivenciei também essa questão, né, lá no meu condomínio, mas que não, eu não participei da situação, né? E é uma questão que assim, ela, né, ocorre, é um imprevisto, a gente não sabe quando que vai ocorrer, e o síndico deve estar preparado, né? E você já vivenciou isso também na pele, né? Aí eu queria, diante da sua experiência, não só a experiência com esse caso, mas a experiência como administrador, né? Como é que o síndico deve lidar com essa situação no condomínio? Então, Márcio, antes de tudo é importante contextualizar. O assunto morte é um assunto que normalmente a sociedade não está preparada para lidar, né? Seja um parente nosso, seja um amigo, ou mesmo quando é uma pessoa que a gente não conhece. A gente se solidariza às pessoas, aos parentes, né? Então, quando toca no assunto morte, já é um assunto delicado de se falar e tem que ter toda uma tratativa para que a gente consiga conduzir com menor impacto, né? No nosso caso específico,
Foi uma ocorrência em um dos condomínios que nós administramos, eu posso falar que foi em Nova Lima, né? E, assim, sendo bem franco, eu estava fazendo compras, né? E aí um morador me ligou e falou o seguinte, ó, o morador da unidade X já tem algum tempo que nós não o vemos aqui no condomínio e a gente tem percebido que o carro dele está parado lá de fora e a gente está sentindo um odor que vem do apartamento. Então, eu gostaria de saber como que a gente deveria lidar. Aí eu informei para ele, olha, vocês não têm que lidar de maneira nenhuma. É uma responsabilidade do síndico. Preciso informar que nessa época eu ainda exercia o papel de síndico do condomínio. Hoje eu já não exerço mais, eu coordeno a equipe, né? E aí só os pepinos maiores é que chegam para a gente resolver. Mas nessa época eu fui diretamente. E aí quando eu cheguei lá, né, a primeira tratativa é tentar chamar, né, o natural. A gente bate na porta. Aí tentei ligar para o telefone dele, já caía direto na caixa postal. Tentei mandar um WhatsApp, a mensagem já não caía, já estava só aquele primeiro tracinho, e ele já estava incomunicável. Então a gente tentou contato com alguns parentes próximos, né, que era o que a gente tinha, e a gente não obteve êxito nesse primeiro momento. E aí, assim, não tinha muito o que fazer. A gente teve que chamar a polícia militar para poder relatar o que aconteceu. Né? A polícia normalmente demora um tempinho para chegar, e a nossa expectativa é que, de repente, nesse tempo, talvez a gente até conseguisse, talvez ele abrisse a porta, mas não aconteceu. Quando a polícia militar chegou, eles fizeram os mesmos questionamentos para a gente havia tentado contato com a família, a gente informou que sim. E no primeiro momento eu preciso dizer que eu achei que eles iam chegar e vamos arrombar essa porta aqui e ver o que está acontecendo. E o policial informou, para minha surpresa, que não, que só poderia abrir a porta mediante a presença de um familiar. Eu entendo em partes. Por que em partes? Porque se, por exemplo, a pessoa está lá dentro passando mal, talvez precise de um socorro, essa morosidade pode ser a linha tênue entre a vida e a morte. Fundamental. Mas, assim, né? Eu tinha que acatar o que a autoridade policial estava falando. A gente continua aguardando e tentando insistentemente contato com os parentes dessa pessoa. Ele não era um condômino de excelente convívio com as pessoas. Ele não chegava a ser um condômino antissocial, mas ele ficava mais na dele. Então, razão pela qual as pessoas até demoraram um pouco para perceber mesmo que ele já se fazia ausente. Então, agora que a gente já sabe o que aconteceu, já tinha 4 dias que ele havia falecido lá dentro. E a gente continuou aguardando. Nós conseguimos contato com o ex-sogro, chegou lá, mas que não tinha a chave. Então, começamos a tentar contato com os irmãos e tudo. Depois de muito tempo que a gente conseguiu falar com a irmã e o irmão dele, sabe? E eles estavam em outra cidade, eles se propuseram a vir, mas ia demorar. E aí chegou um sargento da polícia, ele falou assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos abrir isso aqui, né? E aí eu falei, a família já está vindo, mas a família já informou para a gente também que não tem a chave. Aí o sargento virou para mim, e aí como é que nós vamos fazer? Eu falei, o senhor vai estar aqui para a gente poder abrir? Não, eu vou acompanhar. Eu falei, não, beleza. E aí a gente acionou um chaveiro. O chaveiro veio até rapidamente, mas quando o chaveiro chegou, a família já havia reportado que estava chegando. Então a gente aguardou os familiares chegarem, o policial subiu junto com o chaveiro, e eu perguntei se eles gostariam de acompanhar, né, exatamente essa entrada no apartamento ou não. A irmã não quis, um dos irmãos é que se prontificou a ir lá acompanhar a abertura. O chaveiro foi até muito respeitoso, que ele viu que abriu a porta, saiu, falou, está aberta, vocês podem fazer o que vocês têm que fazer. Aí o policial virou e falou com o irmão, o senhor pode entrar. E aí ele entrou. O cheiro não é agradável, assim, é complicado de lidar, sabe? E aí o irmão entrou e já saiu de lá chorando. E aí nessa hora vem a questão humana, porque a gente não está preparado mesmo para lidar. Eu vou falar o que para ele? Né? Eu sinto muito, o que a gente vai fazer? Aí eu virei e falei assim,
E aí, como é que a gente vai fazer? Ele está lá dentro, mesa tá. Ele está caído no sofá. E aí, em respeito aos familiares, eu não quis nem entrar. Eu pedi que o policial entrasse, aí o policial entrou, e pela cena que ele encontrou, ele entendeu que deveria acionar a perícia, sabe? Porque tinha sangue no chão e algumas coisas que eles me relataram posteriormente. Então, acionou a perícia, né? E aí a gente só poderia fazer alguma coisa quando a perícia chegasse. Mas nesse momento, o próprio policial informou: olha, vocês não têm mais nada para fazer, porque a perícia vai vir, ela vai fazer os registros, ela vai fazer as análises que ela tem que fazer e ela mesma vai remover o corpo. Os Isso. procedimentos que se seguirão a partir desse momento, eles já não são mais aqui. Então a gente só acompanhou, né? É, até chegar. Eu já não fiquei mais depois que a perícia chegou. Eu já me retirei do local, me coloquei à disposição dos familiares para qualquer tratativa posterior e assim se seguiu. No outro dia, eu recebi algumas reclamações dos demais moradores por conta do odor que estava e que quando abriu a porta ficou realmente complicado. Mas eu falei: oh, gente, eu sei que é muito difícil, muito complicado, mas eu vou pedir para vocês me dar mais um dia, porque é muito difícil eu chegar para a família e falar assim: não, vai lá, chama uma empresa que vai entrar, vai limpar. Mas assim, aí de novo eu tive muita sorte também, porque no outro dia a própria família já entrou em contato comigo. Já haviam mandado algumas pessoas para fazer a limpeza e tudo, a situação já se resolveu. E aí seguimos com os trâmites administrativos, que era como que ia ficar a questão, que o apartamento até então estava em nome dele, e vida que segue, porque vem a taxa de condomínio, que a gente precisava encaminhar para alguém, e por mais que seja duro a gente colocar dessa forma, o papel de nós profissionais é exatamente esse, é dar a tratativa correta, respeitosa, mas vida que segue. Mas é uma situação difícil de lidar, sabe, Márcio? Eu imagino que não seja uma situação realmente agradável, né? O que me Uhum, surpreende foi a questão que você falou aí da autoridade policial, né, não querer abrir a porta, uhum, para já saber o que que aconteceu. No meu entendimento, né, é aquilo que você uhum, falou, né, porque vai que ele estava tendo um ataque cardíaco, alguma coisa, ou um aneurisma, e parece que esses tipos de casos, né, a uhum. questão do tempo é fundamental para o socorro, né? Então, ele falar que não poderia abrir, até estranhei essa É, fala da autoridade policial, né? foi Agora, o mesmo sentimento que eu tive, mas assim, não dava para, não, vai abrir sim, é complicado. Cláudio, agora, diante dessa experiência que você teve, né, que foi Uhum. uma questão assim de um morador e tudo, eu creio que isso te manifestou a ficar mais atento, né, para uma situação como essa, porque é uma situação que pode acontecer até com um funcionário ou até um prestador de serviço, né? Há um tempo atrás, inclusive, teve uma notícia na imprensa, né? Se não me engano, foi em Betim, né? Que um prestador de serviço que estava fazendo a obra, né? No condomínio, né? Instalando aqueles andaimes e tudo, ele caiu, né? Não tinha os equipamentos necessários os EPIs, né, de proteção individual, e veio a falecer. Então, assim, essa situação de um funcionário, um prestador de serviço, ou um falecimento que acontece numa área comum, você chegou a pesquisar depois sobre isso para saber como é que o síndico tem que atuar também nessas situações? Ô, Márcio, eu vou te contar outra história interessante. É, o prédio onde a Tecno está localizada, ele conta com, na época, eram 5 colaboradores, né? E é costume entre eles fazer essa troca de turno. E eles só informam para o síndico: oh, nós estamos trocando aqui e nunca teve problema. Em uma dessas trocas, o colaborador que deveria estar à noite trocou com o outro porteiro, o porteiro cobriu, e ele estava de folga. Foi para uma chácara que ele tinha comprado, tinha aposentado há menos de um ano, e o sonho dele
era cuidar dessa chácara, para que ele pudesse passar lá os momentos com a família. E ele foi para a chácara e faleceu lá, né, no dia que era para que ele estivesse trabalhando no prédio. Para quem conhece a região do Vila da Serra, a Tecton fica exatamente em frente ao Hospital Biocor. Mas isso eu fiquei pensando, se tivesse acontecido, ele estaria sozinho à noite, em frente a um hospital que é referência na área cardiológica, mas talvez ele não tivesse condição ou mesmo tempo de chegar até o hospital, porque o que chegou para a gente é que foi um impacto, que foi um infarto fulminante, assim, ele caiu já lá e, né, não deu tempo de socorrer. Então, eu não cheguei a vivenciar, mas foi uma situação que me levou a refletir, que a gente precisa realmente cuidar, porque pode acontecer com um colaborador do condomínio, e aí vem várias questões, né? Como a gente vive esse dia a dia, a gente sabe que grande parte dos condomínios, grande parte, eles fazem a contratação de prestadores de serviço autônomos, e aí a pessoa vai na condição dela. E o condomínio faz isso por uma questão de custo. É óbvio que se todo condomínio tivesse condição, eles contratariam uma empresa especializada, até mesmo por conta da responsabilidade compartilhada que o condomínio tem, caso esse tipo de situação ocorra, mas é sempre feito dessa forma, com um prestador de serviço que chega lá e resolve o problema. Às vezes o prestador resolve até melhor que a própria empresa mesmo, mas isso pode acontecer. E o condomínio fica desguardado nesse momento. Porque se tiver uma ação em desfavor do condomínio, até ele conseguir explicar e provar para o juízo de que o condomínio podia fazer foi feito, pode ser que não funcione da forma que o condomínio esperava. Então é uma situação importante, mas eu vejo assim, de difícil resolução, sabe? Porque como que vai agir um condomínio que não tem condição para contratar a pessoa? E aí também outra questão que eu já vivenciei várias vezes, às vezes você faz a contratação da empresa, e a empresa fornece o EPI, e o funcionário se recusa sempre a usar o EPI, ele não quer, ele fala que incomoda, que fica ruim, e se der ruim, dá ruim para o condomínio, dá ruim para a empresa também, mas dá ruim para o condomínio, mas pode acontecer, sabe? São casos que podem acontecer, assim, acontecem no inesperado, né? Uhum, Eu sei que esse caso, né, de Betim, né, o condomínio contratou a empresa nessas condições aí que você sim, falou, né? Contratou a empresa, mas o funcionário parece que não era registrado, né? uhum, E acabou sendo acionado, né, judicialmente, o condomínio, né, a pagar indenizações e eu acho que até uma pensão para os familiares, né? pois Agora, é. Cláudia, finalizando aqui, a tratativa, né, de um caso desse, né, no comunicado com os condôminos, Uhum. fica por conta da família ou o síndico também, né, tem a orientação de poder, né, divulgar, né, o caso, o fato, inclusive colocando, né, a gente, né, normalmente se vê isso quando acontece em condomínio, você se deparar no elevador ou no quadro de aviso, né, com uma nota de Uhum. falecimento, né? Essa nota de falecimento é um dever do síndico, né, ou é uma questão que vai aí por conta da família divulgar ou não isso? Ô, Márcio, eu entendo que vai depender do caso. Cada caso é um caso. Você vai ter ali no condomínio morte morrida, vai ter no condomínio morte matada. Então, assim, a gente vai precisar analisar o caso, o que aconteceu, e aí já vou deixar aqui uma dica, né, que é muito importante para todos os síndicos, sejam eles orgânicos ou profissionais. Eu acredito que meus colegas profissionais já sabem disso, mas principalmente para o orgânico, se aconteceu, deparou com um caso de morte, é acionar a família, isolar a área e acionar a polícia militar. Porque a polícia militar
mesmo que de repente a situação não tenha a ver diretamente com ela, ela vai conseguir dar a orientação correta sobre o que fazer naquele momento, sabe? Então, isso é fundamental. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar entender é como se deu essa morte. E aí, a tratativa posterior, porque vai depender até do tipo de condômino que nós temos naquele condomínio. Tem condomínio que as pessoas vão fazer questão de saber, e a gente precisa informar de maneira respeitosa e de maneira a preservar não só os familiares, como as pessoas mais próximas ali, e em outros casos, talvez nem informar nada. Nesse caso do condomínio, como era muito pequeno, que eu lidei, as pessoas todas já sabiam o que tinha acontecido. E aí eu não preciso fazer nenhum comunicado formal, porque no dia todo mundo já ficou sabendo. E aí a gente não precisa trazer o assunto novamente. Foi isso que eu quis dizer, que não precisa informar, porque todo mundo já está sabendo. Eu entendo que deva ser feito dessa forma. E se a gente olhar o lado humano e o lado responsável, nunca vai ter problema, né? Temos que ter essa responsabilidade. Cláudio Figueiredo, diretor adjunto de Sindicatura Profissional da Tecno Administradora. Muito obrigado Exatamente. pelos seus esclarecimentos aqui, Cláudio. Ô, meu amigo, eu que agradeço mais uma vez pela participação. Aproveitar para te dar os parabéns pelo programa, pelo jornal, pela sua expertise na área, né? E você sabe que eu sempre te tratei e vou continuar tratando como professor Márcio, porque você para a gente é um grande professor, tá bom? O que é isso? Nem, nem muito, né, Cláudio? Você sabe que eu aprendo muito aqui é com vocês, né? Porque vocês estão na lida direta, apesar da gente estar sempre fazendo, elaborando pautas, matérias, né, Uhum. discutindo os assuntos, mas quem está na linha de frente são os administradores, os síndicos, tanto os profissionais quanto os orgânicos, e que são esses que fazem com que a gente apure as informações, igual a gente está apurando aqui com você, né, e vai Uhum. aprendendo também, né? Então, esse diálogo que é interessante, né? E eu espero também voltar a dialogar com você lá no Visão Condominial. Vai ser um prazer. A gente está partindo agora para a segunda edição do programa. Vem algumas novidades por aí, e aí você pode ter certeza que a gente faz questão de contar aí com o Comorar, com o Jornal do Síndico e com o professor Márcio Paranhos lá. E você aí, achou essa informação útil para você? Né? Então aproveita e já vai compartilhando aí com os condôminos, com os síndicos conhecidos, né? Não deixe também de fazer sua inscrição aqui no nosso canal e deixar o seu joinha, porque isso para a gente faz uma diferença grande aqui no YouTube. E também não se esqueça de acionar o sininho aí para receber as notificações quando novos vídeos do Comorar entrarem no ar. A gente volta no próximo vídeo com você. Até lá!